Louis Althusser nasceu em 16 de outubro de 1918 na Argélia, então colônia francesa, para onde parte das famílias de seus pais haviam emigrado. Após cursar o ensino fundamental em Argel, Althusser se muda em 1930 para a cidade francesa de Marsella, completando ali os seus estudos secundários. Nesse período, Althusser era católico e militante da Juventude Católica. Em 1939 ele ingressa na Escola Normal Superior, mas antes mesmo de iniciar os seus estudos é mobilizado para lutar na Segunda Guerra e cai prisioneiro dos alemães, permanecendo em um campo de concentração de 1940 a 1945. Após o conflito, passa então a estudar filosofia, na qual se formaria em 1948. Desde o período da guerra, Althusser padece de sucessivas crises psíquicas, que o acompanharão por toda a sua carreira. A partir de 1948 assume o posto de professor encarregado de preparar os estudantes para os exames. Este também é o ano em que Althusser ingressa no Partido Comunista Francês, tendo já há algum tempo se deslocado de suas posições católicas anteriores para o marxismo. É no início dos anos 60, no entanto, que surgem os trabalhos mais importantes de Althusser, por Marx e Ler o Capital, que, contrapondo-se à leitura dominante de Marx até então vigente, terão o efeito de uma verdadeira revolução teórica no campo marxista. Sua produção intelectual se estenderá até os anos 80, com retificações, aprofundamentos e o desenvolvimento de uma original teoria da ideologia e dos aparelhos ideológicos de Estado. Sempre sofrendo de crises psíquicas e passando por períodos de tratamento e convalescência, Althusser vive em 16 de novembro de 1980 o drama de ter causado por estrangulamento após um surto psicótico, a morte de sua companheira, Hélène, em uma severíssima recaída na doença. Afasta-se, então, do trabalho acadêmico e da cena pública, mas continua a produção teórica imerso na solidão e na culpa. Daí resultarão a sua biografia, O Futuro Dura Muito Tempo, em que reconstitui a sua trajetória e a tragédia que se abateu sobre ele, assim como uma série de textos em que apresenta uma concepção nova do materialismo, recuperando o atomismo dos pensadores da Grécia Antiga, por ele denominada de materialismo aleatório, ou materialismo do encontro, e na qual alguns veem uma ruptura com a sua concepção original, e outros uma continuidade com ela. Althusser veio a falecer no dia 22 de outubro de 1990, vítima de um ataque cardíaco. A principal contribuição que Althusser deu à teoria marxista foi a crítica ao economicismo e ao humanismo que dominavam as leituras de Marx. Demonstrando a irremediável ruptura entre Hegel e Marx, Althusser oferece uma nova periodização da obra marxiana, distinguindo um período de juventude, ainda ideológico, não marxista, um período de maturação, no qual Marx formula o corpo conceitual de sua teoria, mas ainda em parte prisioneiro da ideologia burguesa, e o período da maturidade, em que a teoria do materialismo histórico é fundada em bases científicas rigorosas. Assim, por meio do conceito de corte epistemológico, Althusser deixa ver na própria constituição da teoria marxista a emergência da problemática científica do interior do campo da ideologia e em luta com ele. A afirmação do caráter materialista da teoria de Marx, formada por um conjunto de conceitos científicos, como os de modo de produção, relações de produção, forças produtivas, ideologia, luta de classes, infraestrutura, superestrutura, vai se contrapor à interpretação do marxismo como um vago humanismo, ancorado na noção de homem e de seus predicados, que remete ao direito burguês e à circulação mercantil, e que sustenta, portanto, os valores da própria ideologia burguesa dominante. Igualmente, Althusser rompe com a concepção de que para Marx o motor do processo social e histórico seria o desenvolvimento das forças produtivas, de tal sorte que um progresso linear em direção ao comunismo já estaria inscrito na história como destino inelutável. Rompendo com essa concepção teleológica e economicista, Althusser mostra que Marx, especialmente em O Capital, sustenta o primado das relações de produção, abrindo a história para as incertezas da luta de classes. Dessa leitura de Marx, que põe no centro de sua concepção a luta de classes, Althusser recupera a noção de determinação em última instância do econômico, dando assim às instâncias da superestrutura uma eficácia própria que pode permitir a elas jogar o papel dominante na reprodução das relações sociais. A dialética marxiana, assim, é o contrário direto da dialética hegeliana,
na qual a contradição se apresenta como o desdobramento de um princípio interno simples, ao passo que em Marx ela é sempre sobredeterminada. Isto é, a contradição nunca se apresenta pura, mas como uma conjunção de determinações eficazes incidindo sobre um determinado objeto. Althusser criticou também a concepção de ideologia como falsa consciência, compreendendo-a como uma representação da relação imaginária dos indivíduos com as relações de produção e com as relações delas derivadas, e lhe emprestando uma irredutível materialidade, tal como aparece no conceito de aparelhos ideológicos de Estado, que veio permitir que a concepção marxiana de Estado fosse ampliada e aprofundada. Louis Althusser analisa o processo social como fenômeno objetivo, e não como resultado da vontade de um sujeito. A sua intervenção teórica ao romper com os limites impostos pelas leituras hegelianas de Marx, põe em evidência a capacidade explicativa e transformadora do marxismo, constituindo, assim, entre as análises marxistas, uma referência importante para a luta dos trabalhadores contra o capital. Sobre o livro Posições foi publicado originalmente na França pela Edições Sociais em 1976. A editora carioca Graal, fundada por Marques da Costa Santos e ex-deputado do PSB e também membro da Frente Parlamentar Nacionalista, cassado em 1964 e falecido em 1978, publicou em 2 partes o livro Posições. O livro Posições 1 incluía 2 textos que não estavam presentes na edição original, Resposta a John Lewis, e Elementos de Autocrítica, e o Posições 2 reproduzia os textos da edição francesa excetuando Sustentação em Amiens, que foi deslocado para o Posições 1. Esse conjunto de textos configura o que se denomina de fase de autocrítica, de Althusser, e sucede a sua primeira fase marcada pelos livros por Marx e Ler o Capital de 1965, considerada mais teoricista, e antecede a fase da crise do marxismo, na qual Althusser travou um combate direto às posições reformistas adotadas pelo Partido Comunista Francês em meio à onda do chamado eurocomunismo. O relançamento do livro Posições e segunda numa edição única, que fora publicada há 43 anos, e nunca mais foi relançado em nosso mercado editorial, suprindo, assim, uma importante lacuna no campo marxista brasileiro, sobretudo para o público que reconhece no marxismo não apenas uma superação do modo de produção capitalista, mas sim a sua ruptura sem conciliação, com a formação de novas práticas, e de um olhar sempre renovador e dinâmico na teoria marxista. Obrigado por assistir o vídeo, curta e compartilhe o canal do João, até logo.